Sejam bem-vindos de volta. Estamos na 21ª aula de psicanálise clínica. Hoje vamos falar sobre a teoria da psicanalista Melanie Klein e também vamos comparar com a teoria de Freud. Vou colocar um áudio de um psicanalista muito experiente e talvez ele repita algum tópico da aula, mas acredito que será bem esclarecedor. Coloquei exemplo clínico também, para vocês entenderem como os conceitos de Klein funcionam. Primeiro vamos ouvir o áudio do psicanalista Lucas Napoli. A Melanie Klein acreditava, e quando eu digo acreditava, eu não estou me referindo a um ato de fé. Melanie Klein acreditava no que eu vou dizer para você porque ela deduzia isso a partir da sua experiência clínica. Para quem não sabe, Melanie Klein atendia predominantemente crianças. Ela foi uma das pioneiras na aplicação da psicanálise à clínica infantil. E com base na sua experiência clínica com crianças muito pequenas, 3, 4 anos, a Melanie Klein fez algumas inferências acerca do que se passa no psiquismo dos bebês. Ela deduziu que quando nós estamos ali por volta dos primeiros 3, 4 meses de vida, a nossa visão da realidade, a visão que o bebê tem da realidade, é uma visão completamente delirante. Isso mesmo. A Melanie Klein deduziu que a maneira como nós enxergamos a realidade nesse início da vida é muito semelhante à maneira como um psicótico enxerga a realidade. Ou seja, de maneira completamente deformada, de maneira completamente distorcida. Não por acaso, ela chamou a posição subjetiva em que o bebê se encontra nesses primeiros 3, 4 meses de vida de posição esquizoparanoide. Posição esquizoparanoide. Essa palavra lembra até um pouco a expressão esquizofrenia paranoide, né, que é uma forma de psicose. Por que esquizoparanoide? Porque a Melanie Klein deduziu que nesses primeiros meses de vida, a criança tem uma visão cindida, dissociada, dividida da realidade. Daí o uso desse prefixo esquizo, que tem origem grega e tem a ver com a ideia de divisão, de cisão, de dissociação. E o termo paranoide vem de paranoia, que por sua vez tem a ver com a ideia de um delírio de perseguição. Lucas, então você está dizendo que nesses primeiros meses de vida o bebê tem uma visão cindida, dividida, compartimentada da realidade e se sente perseguido, assim como um esquizofrênico paranoide se sente perseguido também, assim como um paranoico tem delírio de perseguição? Exatamente. É exatamente isso que Melanie Klein dizia. Que nos primeiros meses de vida, o bebê enxerga a realidade de maneira compartimentada e se sente perseguido. Como é que é essa visão compartimentada, dividida, cindida da realidade que o bebê tem? Em determinados momentos, o bebê se sente como se estivesse num paraíso, numa realidade perfeita, sendo cuidado por uma mãe superpoderosa e bondosa, e em outros momentos, ele se sente numa realidade completamente oposta a essa primeira. Ele sente como se ele estivesse num inferno, sendo perseguido e atormentado por uma mãe demoníaca e implacável. Aí você pode me perguntar, ô Lucas, mas como é que esse cenário tão maluco se apresenta na cabeça do bebê? Assim, por que ele tem essa visão tão distorcida da realidade? Porque, na realidade, nenhuma mãe é uma mãe 100% poderosa, bondosa e também não é uma mãe 100% bruxa, maligna, demoníaca. Como é que o bebê tem essa visão completamente distorcida da realidade? Para Melanie Klein, na verdade, essa visão deformada, delirante da realidade que o bebê tem, ela é produzida por aquilo que está no próprio bebê. A Melanie Klein subscreve de maneira integral a teoria freudiana da pulsão de vida e da pulsão de morte. Então ela acredita que todo ser humano nasce com impulsos amorosos, impulsos de vida, impulsos que buscam o vínculo com o outro, e nasce também
com impulsos destrutivos, impulsos de morte, impulsos que buscam justamente a destruição do outro e a destruição do próprio organismo. Só que tem um detalhe. Nesse início da vida, Melanie Klein acredita que nós não temos ainda força psíquica, consistência psíquica suficiente para suportar esses impulsos com os quais a gente nasce. Então, a gente nasce com eles, mas nós não temos ainda condições de suportá-los dentro de nós. Então, o que acontece? Como o bebê não dá conta de suportar esses impulsos dentro de si, ele se vê obrigado a lançar mão de um mecanismo de defesa muito primitivo, que é a projeção. O que significa projetar? Significa acreditar que aquilo que é meu, aquilo que está dentro de mim, na verdade se encontra no outro. Quando eu faço isso, eu obtenho um alívio. Quando eu acredito que a maldade que existe em mim, na verdade está no outro, eu me sinto aliviado. Porque se está no outro, eu posso me esconder do outro, eu posso fugir do outro, mas se está dentro de mim, não tem o que eu possa fazer. Então é por isso que o bebê enxerga a realidade de maneira cindida e de maneira completamente delirante. Porque, na verdade, ele está colorindo, por assim dizer, essa realidade com os seus impulsos amorosos e destrutivos. Então, essa mãe superpoderosa e bondosa, que faz com que o bebê se sinta no paraíso, é, na verdade, uma mãe construída a partir dos impulsos amorosos do próprio bebê. E, em contrapartida, essa mãe bruxa, maligna, demoníaca que o persegue é, na verdade, uma versão da mãe que foi construída pelos próprios impulsos de morte do bebê que foram projetados para ela. Em outras palavras, a criança vê o mundo ora como um lugar 100% amável e perfeito, ora como um ambiente 100% amedrontador e odiável, porque ela mesma está cheia de amor e de ódio. Aí você pode me fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: ô Lucas, beleza, entendi que o bebê projeta os seus impulsos para a mãe e por isso acaba enxergando a mãe de maneira distorcida. Beleza. Mas por que ele não consegue enxergar a mãe ao mesmo tempo como amável e bondosa e odiável e maligna? Por que ele não consegue ter essas duas percepções da mãe, ainda que distorcidas, ao mesmo tempo? Justamente porque ele ainda não tem força e consistência psíquica suficiente para isso. Porque ele não dá conta ainda. O ego do bebê é ainda muito frágil, gente. O corpo dele vem dotado com esses impulsos super poderosos, super intensos, super fortes. Mas o ego do bebê ainda é muito frágilzinho para dar conta desses impulsos. Então, é só num segundo momento, depois que o bebê adquirir um pouco de força egóica, um pouco de consistência psíquica, é só num segundo momento que ele vai dar conta de olhar para essa mãe e enxergá-la ao mesmo tempo como amável e odiável. E nesse processo, olha que coisa interessante, nesse processo em que o bebê passa a enxergar a mãe e, consequentemente, o mundo como um lugar que pode ser bom e mal ao mesmo tempo, ele começa a enxergar o mundo e a mãe de maneira mais realista. Porque uma das marcas dessa visão delirante, distorcida que o bebê tem da realidade, é justamente o fato de que ele a enxerga 100% como boa em certos momentos e 100% como má em outros momentos. Quando ele adquire maturidade suficiente para começar a suportar os seus impulsos, ele para de projetar. Ou melhor, ele passa a projetar numa intensidade menor. E assim ele começa a enxergar o mundo mais conforme o mundo de fato é. A Melanie Klein, a partir da sua experiência clínica, sempre enfatizo isso, ela inferiu que essa conquista de maturidade que leva o bebê a ter um olhar mais realista sobre o mundo e sobre a mãe, acontece por volta dos 6 meses de vida, quando o bebê, do ponto de vista da Melanie Klein, sai dessa posição esquizoparanoide inicial e adentra o que ela chamou de posição depressiva.
Aí você pode dizer assim, ô Lucas, mas essa Melanie Klein parece ter uma fixação patológica, assim, patologizante, né? Porque ela chama o primeiro momento da vida do bebê de esquizoparanoide e o segundo momento de depressivo, posição depressiva. Por que depressiva? Porque nesse segundo momento, o bebê vai passar a enxergar a realidade mais de acordo com o que ela é de fato, ou seja, ela não é 100% boa nem 100% má, mas esse processo de reconhecimento da realidade para além das projeções é um processo que vai trazer para o bebê dois sentimentos que são muito presentes na depressão, que é o sentimento de culpa e o sentimento de decepção, de frustração. Por que o sentimento de culpa? Porque, veja, o bebê tem memória. Então, no momento em que ele começa a enxergar a mãe como uma pessoa real, que tem aspectos bons e aspectos ruins, ele se lembra daquele primeiro momento no qual ele enxergava a mãe ora como 100% boa, ora como 100% má. E aí ele se lembra que nos momentos em que ele enxergava a mãe como 100% má, ele a via como um ser demoníaco, persecutório e odiava fortemente esse ser demoníaco e persecutório. Queria destruí-lo, queria matá-lo. Então, na hora que o bebê percebe que essa mãe que ele queria matar, essa mãe que ele odiava, essa mãe que ele via como bruxa, era a mesma mãe que em outros momentos ele via como uma fada super bondosa, super poderosa, ele se sente culpado. É como se o bebê pensasse assim, puxa, eu estava querendo matar, eu estava querendo destruir justamente aquela que cuidava de mim, justamente aquela que eu tanto amava. Então isso traz para o bebê um sentimento de culpa. É a primeira condição, digamos assim, psicológica, subjetiva, que faz emergir no bebê esse sentimento que estará presente ao longo de toda a nossa vida. Mas eu falei que são dois sentimentos, é o sentimento de culpa e o sentimento de decepção ou frustração. Por que o bebê se sente decepcionado também? Ora, porque no momento em que ele percebe que a mãe é boa e má ao mesmo tempo, que ela tem aspectos positivos e aspectos negativos, ele se sente frustrado ao perceber que ela não é aquele ser superpoderoso, aquela fada 100% bondosa que ele achava que ela era em alguns momentos. Então ele se sente decepcionado. E na verdade, se você parar para pensar na sua própria vida, você vai perceber que em muitos momentos nos quais você se depara com a realidade nua e crua, vem esse sentimento de frustração, de decepção. De repente, você está num relacionamento. E aí, quando você olha para como você enxergava o seu namorado ou o seu marido lá no início do relacionamento, quando vocês estavam apaixonados, você percebe que vem um sentimento de decepção. Porque quando você começa a conviver com aquela pessoa no dia a dia, por mais tempo, você percebe que ela não é aquele ser perfeito que você imaginava lá no início. É natural que a gente olhe para os nossos parceiros amorosos, na fase da paixão, como seres perfeitos, a gente não enxerga defeitos neles, mas depois esses defeitos acabam aparecendo, a gente acaba enxergando porque não tem como, pela convivência. E vem um sentimento de decepção, um sentimento de frustração. Esse sentimento é vivenciado pelo bebê. É por isso que Melanie Klein chama essa posição de posição depressiva, porque os dois afetos que marcam a entrada do bebê nessa posição são justamente afetos que se fazem muito presentes na depressão, a culpa e a decepção. E aqui eu gostaria de fazer um último comentário para mostrar para você como essas contribuições da Melanie Klein são importantes, são valiosas para a clínica não só com crianças, mas a clínica de adultos também. Porque esse movimento, gente, de saída de uma visão distorcida da realidade, de uma visão da realidade completamente deformada pelas nossas projeções, pelos nossos próprios conteúdos psíquicos, essa transformação, essa mudança de posição, ela acontece ao longo de toda a análise. Frequentemente, o que acontece no início de um processo analítico?
O paciente chega com os seus problemas, sintomas, inibições, ansiedade, com os seus padrões doentios de comportamento, e o que a gente percebe é que esses problemas que vão ser trabalhados em análise, eles estão fundamentados, sustentados em uma visão bastante distorcida da realidade, bastante deformada. E deformada por aquilo que está no próprio paciente, pelos conteúdos do paciente, pelas fantasias do paciente. E ao longo da análise, o que vai acontecendo? O paciente, aos poucos, vai se dando conta de como ele colore a realidade com as suas próprias fantasias, com seus próprios impulsos. Ele vai percebendo que a realidade não é tão ameaçadora quanto ele imaginava que era. Ele vai percebendo que não é possível alcançar uma realidade perfeita como ele tem a expectativa de alcançar. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que toda análise é constituída pela passagem de uma fase em que o sujeito se encontra numa condição muito parecida com a do bebê na posição esquizoparanoide, enxergando a realidade completamente deformada e distorcida pelas suas projeções, para um segundo momento, uma segunda fase, em que o sujeito passa a enxergar a realidade de maneira mais conforme àquilo que ela de fato é. Agora, eu falei para você, ao descrever a teorização da Melanie Klein, eu falei para você que o bebê só dá conta de sair da posição esquizoparanoide e ir para a posição depressiva quando ele adquire força egóica suficiente, quando ele adquire consistência psíquica suficiente, certo? Da mesma forma, o paciente só consegue passar a enxergar a si mesmo e ao mundo de maneira um pouco mais realista, por assim dizer, à medida que ele vai adquirindo força, à medida que ele vai adquirindo consistência psíquica. E isso se dá por meio da aquisição de segurança. Nós enxergamos a realidade de maneira distorcida porque a gente está com medo, porque a gente está inseguro, porque a gente está projetando coisas na realidade e se sentindo completamente ameaçado. A gente tem a expectativa de viver num paraíso, numa realidade perfeita, porque a gente se sente ameaçado. E nesse sentido, a gente considera que não dá conta de lidar com os dissabores, as dificuldades que são inerentes à realidade. Por isso, um processo fundamental na análise é a aquisição de segurança, o que se dá pela via da relação com o analista. Por isso que a análise não é um procedimento só de interpretações, de insights, de elaborações. A relação que o paciente estabelece com o analista é fundamental para que ele adquira segurança e essa segurança o permitirá olhar para a realidade sem ficar tentando distorcê-la o tempo todo com as suas projeções, com as suas expectativas, com as suas fantasias. Posição esquizoparanoide e fantasias inconscientes. Bloco 1. Introdução e História de Melanie Klein. Então, vamos à aula sobre Melanie Klein. Conforme falei, ela é uma das figuras mais importantes da psicanálise, especialmente quando falamos sobre desenvolvimento infantil e fantasia inconsciente. Hoje vamos explorar conceitos fundamentais de Klein, mas de uma maneira bem clara, para que mesmo quem está começando na psicanálise consiga acompanhar. Primeiro, um pouco sobre a história de Melanie Klein. Ela nasceu na Áustria em 1882 e desde cedo se interessou pelo comportamento humano, em especial o das crianças. Klein começou a desenvolver suas ideias no início do século XX, num momento em que a psicanálise ainda estava muito ligada às teorias de Freud, principalmente ao complexo de Édipo e à sexualidade infantil. O que Klein fez de diferente foi observar a vida emocional da criança desde os primeiros meses de vida, focando em suas experiências afetivas internas. Ela percebeu que a criança não apenas reage ao ambiente externo, mas constrói fantasias internas complexas, que moldam seu desenvolvimento psíquico.
Em seus textos clássicos, como Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, 1946, e Inveja e Gratidão, 1957. Klein detalhou como a mente infantil organiza emoções complexas e lida com sentimentos ambivalentes, como amor e ódio. Antes de entrarmos nos conceitos centrais, é importante perceber algo. A psicanálise de Klein não é apenas teórica. Ela serve para compreender experiências reais, tanto em crianças quanto em adultos, e nos ajuda a interpretar comportamentos que, à primeira vista, podem parecer confusos ou até irracionais. String. Bloco 2. A posição esquizoparanoide. Agora vamos falar sobre um dos conceitos centrais de Klein: a posição esquizoparanoide. Este conceito descreve como a mente infantil lida com sentimentos ambivalentes, como amor e ódio, e como projeta partes do self em objetos externos, geralmente os cuidadores. Imagine uma criança que ama profundamente sua mãe, mas ao mesmo tempo sente raiva ou frustração. Na posição esquizoparanoide, a criança não consegue integrar essas emoções ao mesmo tempo. Então, projeta a raiva e o medo no cuidador, vendo-o como uma figura potencialmente ameaçadora. Klein explicou isso detalhadamente em Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, 1946. Ela observou que essas projeções são mecanismos de defesa. A criança consegue lidar com sentimentos intensos de uma forma simbólica, sem necessariamente colocar o objeto real em perigo. Essa posição também está ligada a ansiedades profundas, que podem se manifestar em sentimentos de perseguição, medo de destruição ou separação. O interessante é que, conforme a criança cresce, aprende gradualmente a integrar essas experiências emocionais, evoluindo para a posição depressiva, onde reconhece o outro como separado e complexo. Bloco 3. Fantasias inconscientes. Agora vamos abordar as fantasias inconscientes, outro pilar central na teoria de Klein. Diferente das fantasias que contamos para nós mesmos conscientemente, estas fantasias são internas, simbólicas e inconscientes, permitindo à criança lidar com desejos e ansiedades de forma imaginária. Por exemplo, a fantasia de destruição permite que a criança experimente raiva intensa sem prejudicar o objeto real. Ela pode imaginar atacar ou destruir um objeto imaginário, que representa o cuidador, para processar sentimentos de frustração. Klein mostrou que essas fantasias têm um papel estruturante na psique, influenciando como a criança se relaciona com os outros e, mais tarde, com o mundo adulto. Em Inveja e Gratidão, 1957, ela explica que a inveja e a gratidão são sentimentos centrais que emergem dessas fantasias e moldam a forma como nos relacionamos emocionalmente. Bloco 4. Comparação com Freud. Agora vamos comparar Klein com Freud. Freud, como vocês sabem, enfatizou o complexo de Édipo e a sexualidade infantil como centrais no desenvolvimento psíquico. Klein, por outro lado, focou nas fantasias inconscientes e na ansiedade básica, observando desde cedo como a criança lida com experiências de amor
ódio e frustração. Enquanto Freud analisava mais os conflitos explícitos e simbolismos sexuais, Klein aprofundou a compreensão de como a mente infantil organiza emoções e fantasias complexas, introduzindo conceitos como projeção, introjeção, inveja e gratidão, que se tornam fundamentais para a clínica infantil e adulta. Essa comparação nos ajuda a ver que Klein não substitui Freud, mas amplia o entendimento do desenvolvimento emocional e das relações objetais, mostrando que as primeiras experiências emocionais têm impacto duradouro na vida psíquica. Bloco 5. Exemplos clínicos. Vamos trazer isso para exemplos clínicos práticos. Imagine uma criança pequena que sente amor e frustração pelo cuidador. Quando a raiva é intensa, ela pode projetar sentimentos negativos sobre o cuidador, acreditando que ele é ameaçador. Isso é a posição esquizoparanoide em ação. Outra situação. Em sessão clínica com adultos, podemos observar padrões que remetem às fantasias inconscientes da infância. Por exemplo, alguém pode sentir ciúmes intensos sem motivo aparente, que podem ser entendidos como uma projeção inconsciente de raiva ou inveja internalizada desde a infância. Esses exemplos ajudam a perceber como os conceitos de Klein são úteis para compreender comportamentos, não só em crianças, mas em adultos, revelando como nossas primeiras experiências emocionais moldam nossas relações futuras. Bloco 6. Conclusão e reflexão final. Para concluir, Melanie Klein nos oferece ferramentas poderosas para entender o psiquismo infantil e suas projeções inconscientes. Ela amplia a visão de Freud, destacando que a infância é um período em que fantasias, ansiedade e mecanismos de defesa estruturam a personalidade. Se você lembrar, falamos da posição esquizoparanoide, das fantasias inconscientes, das comparações com Freud e de exemplos clínicos. Tudo isso nos mostra que a mente humana é complexa, mas que podemos compreender e trabalhar essas experiências desde cedo. Espero que esta aula tenha ajudado vocês a entender melhor a importância de Melanie Klein, tanto na teoria quanto na prática clínica. Obrigado por acompanharem e nos vemos na próxima aula. Psicanalista Ricardo Rico. A posição esquizoparanoide aponta para a divisão, ou seja, é a divisão que o bebê faz entre o seio bom e o seio mau. Essa divisão que o bebê está fazendo já se trata de uma projeção, ou seja, tudo que é mal não pertence a ele, e sim pertence ao outro. Ou seja, toda vez que tiver algo ruim, não é meu, é do outro. Então, a gente acaba projetando para o outro tudo que é ruim. É claro que esse movimento é um movimento inconsciente. Por que a gente faz esse movimento? Porque ninguém quer ser ruim. E a gente está sempre vendo essa divisão, essa fantasia. Basta tentarmos para os desenhos. Sempre tem a bruxa e a fada. E a bruxa é sempre a má. Mas na realidade, o ser humano ele tem a parte boa e a parte ruim, conforme a Bíblia mesmo vai falar. E a gente entende que a parte boa é a parte que vem de Deus,
e a parte má é a parte da nossa carne. Porém, ninguém quer aceitar isso. E é por isso que nós fazemos uma projeção, ou seja, nós lançamos para o outro. O outro é ruim e eu sou bom. Já a posição depressiva é uma posição de união. Lembrando que posição é diferente de fase. Fase é algo que nós passamos e não voltamos mais. Já a posição, ora nós podemos estar numa posição, ora nós podemos estar em outra posição. Então, falando da posição depressiva. A posição depressiva é uma posição de união. Agora, esse sujeito ele está mais integrado, ele está mais maduro, e então ele consegue unir as duas partes, a parte má e a parte boa. Ou seja, ele percebe que tem dentro de si a parte boa e a parte ruim. E aí, nessa posição, há uma responsabilização. Ou seja, eu passo a entender que eu tenho parte no sofrimento. Eu passo a entender que o outro não é o culpado. Vou dar um exemplo clínico aqui. Normalmente, o paciente, quando chega no consultório, ele chega culpando Deus e o mundo. Ele culpa o outro, ou seja, essa é a posição esquizo, porque a realidade ela é muito dolorosa. Ou seja, é difícil assumir que nós temos culpa no mal que nós estamos vivendo. Aí, através das análises, o paciente ele passa a se conscientizar que ele tem parte do mal, do sofrimento que ele está vivendo. É importante entender que essas questões são dolorosas. Eu estou passando de uma forma bem mais tranquila, mas são questões dolorosas demais. É bem verdade que a realidade ela é dura, não é fácil de viver a realidade. Por isso, o paciente prefere viver na posição esquizoparanoide, sendo que depois que a gente tem contato com a verdade, a gente não consegue viver na ilusão. Eu uso mais uma vez uma passagem bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por mais que a gente queira viver na ilusão, por ser mais tranquila, acontece que a gente não consegue mais ficar na posição de esquizoparanoide. Nós automaticamente somos empurrados para a posição depressiva, a posição de reflexão. É uma posição triste, sim, mas é uma posição que nos mostra a realidade da vida. Mas como eu falei, não se trata de uma fase. Então isso quer dizer que nós ficamos nesse vai e vem. Ora nós estamos na posição esquizoparanoide, ora nós estamos numa posição depressiva, e isso acontece de forma muito rápida. E é super necessário que isso aconteça. E a gente acaba aprendendo a viver em ambas posições. É importante demais nós percebermos a posição que nós nos encontramos, justamente para que a gente possa entender que não é um estado permanente. E somente através das análises que o paciente ele vai aprendendo a encarar a realidade, a posição depressiva. É isso aí, queridos. Vamos ficar por aqui. Eu peço que vocês continuem estudando sobre o tema. É muito importante que vocês assistam outros vídeos. É importante vocês se aprofundarem mais ainda nessa aula, para que quando vocês for atender, vocês possam ter bastante teoria. E fiquem tranquilos,
porque no momento certo, na hora certa, vocês vão lembrar o que falar. Tudo bem? Até a próxima aula.